Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, mais um episódio sobre geopolítica com Rafael Pupo Maia. Seja muito bem-vindo, Rafa. Obrigado, Adriano. Obrigado a todos. É um prazer estar com vocês aqui para discutir sobre esses temas geopolíticos a nível mundial. Meu Deus do céu, e hoje eu queria muito falar com você, Rafa, porque nós estamos com essas tensões mundiais, né? É queda de governo, é assassinato, são provocações, Rússia versus Europa, China versus Estados Unidos. O que está acontecendo? É interessante porque a gente sempre fica preso à narrativa, né? Então, a gente é muito moldado, eu digo a gente, a opinião pública como um todo, a ficar preso Rússia, Europa, Estados Unidos e China, mas a gente não olha o entorno. E como eu até falei nos outros episódios, o, o mundo, né, a geopolítica mundial é um grande tabuleiro de xadrez. E qualquer peça que você mova, por mais pequena que ela seja, vai reverberar muito no sistema internacional. Então, o que está acontecendo no Nepal, o que está acontecendo no Burkina Faso, o que está acontecendo no Brasil, reverbera dentro de uma disputa de hegemonias. Então, a gente tem uma hegemonia liberal hoje, constituída pelos Estados Unidos, que está sendo posta à prova por China e Rússia. Então, a gente tem essa disputa. E, gente, não se enganem, tudo o que está acontecendo hoje está, de uma forma ou outra, interligado. A gente costuma falar no jargão de relações internacionais que não cai um raio em céu azul, não tem raio em céu azul. Então, de uma forma ou de outra, tudo isso daí está interligado. Se você olhar o que está acontecendo no Nepal hoje, o governo comunista do Nepal caiu. Meu Deus, e assim, né, uma... Não, e é na fronteira com a China Nossa. e um governo apoiado por Pequim. Então, pô, quem fomentou, quem ajudou isso a acontecer? Da mesma forma, a gente tem o Brasil, né? Está acontecendo toda essa divisão interna, essa polarização, essa judicialização muito forte. Quem que está apoiando o governo brasileiro? Então, a gente sempre tem essas disputas, só que se você olhar no cenário macro, tem potências por trás que estão disputando hegemonia nas regiões. Então, América Latina, E, África, Ásia. por exemplo, no Brasil, quem que você acha que tá Ah, mexendo aí os pauzinhos? é assim, como eu falei, gente, tudo isso daqui é na base da teoria, Da sua avaliação, e da minha né? avaliação, mas justamente pela história, né? Se a gente analisar a história, as potências agem dessa forma. O Brasil eu acho que é um dos cenários simples, porque a gente tem o Trump colocando 50% de tarifas dentro do Brasil, batendo de frente com o governo brasileiro, e um governo que se preze, por mais que ele não concorde com o outro lado, ele não concorde com o que o Trump está fazendo, como foi aconteceu com o governo indiano do Narendra Modi, que não concordou com as tarifas, mas sentou e conversou. Por que eu acho que o governo brasileiro não conversou? Porque tem alguém por trás que está bancando essa posição brasileira. E na minha avaliação é a China. Gente, a gente vai construir a maior obra de infraestrutura da América Latina, que vai ligar o Porto Brasileiro ao Pacífico, no Peru. Entendeu? Então, assim, a China que está financiando. Então, a China tem um interesse muito grande na América Latina, que é realmente, se você olhar, os norte-americanos falam que é o quintal dos Estados Unidos, né? É aquela política que eu falei lá de trás do Big Stick, do Theodore Roosevelt. Você não quer? Então eu vou pra porrada. Só que isso está acontecendo a nível mundial. Então, os Estados Unidos está fazendo isso aonde? No Nepal. E o que a China está fazendo aqui, os Estados Unidos está fazendo no Nepal. Nossa Senhora, que é o Entendeu? quintal Da da China. China, Entendeu? misericórdia. E aí a gente vê, por exemplo, a Cara, tem Rússia, tudo a ver a isso. Rússia está batendo de frente com a Ucrânia. E agora provocações cada vez mais sérias. Drones russos caíram na Polônia. A Polônia faz parte da OTAN. Antes de ontem, caças russos entraram em espaço aéreo estoniano. Países bálticos também faz parte da OTAN. Então a gente está vendo Um um movimento movimento. muito grande um movimento agressivo, na verdade, né? Muito grande nesse cenário internacional. E se você parar para analisar, os Estados Unidos também está com o aliado dele, um grande aliado dele no Oriente Médio, que é Israel, atolado na guerra. A África, a Rússia e a China têm muita influência na África. Inclusive, a Rússia ajudou a financiar golpes militares por toda a África. E Burkina Faso, com Ibrahim Traoré, que hoje é
o líder de Burkina Faso, é um grande exemplo desse sucesso russo na África, inclusive com o Wagner Group operando muito na África. E o que é interessante? A Al-Qaeda agora lançou uma grande ofensiva em Burkina Faso contra um grande aliado russo. Então a gente está vendo que, se você olhar o cenário macro, não está tendo enfrentamentos diretos entre Mas provocações absurdas. provocações absurdas e com aliados em regiões estratégicas, entendeu? Então é basicamente o que a gente viu na Guerra Fria, de não ter enfrentamentos diretos, mas as proxy wars, né, as guerras por procuração, acontecendo semelhantemente hoje, né? Então é muito louco você parar para analisar esse cenário. A gente tem Venezuela também na América do Sul. A gente tem a questão da África, que eu falei, da Ásia, agora a Europa, na disputa. Você acha que tem volta isso? Olha, do jeito que está se desenhando, é muito difícil, né, você cravar alguma coisa, mas do jeito que está se desenhando, eu acho bem complexo desescalar de uma forma a estaca zero. Pode haver, sim, um arrefecimento nas tratativas? Com certeza. Só que eu acho que talvez voltar para a estaca zero, naquelas relações que eram antes de 2022, antes de começar a guerra russo-ucraniana, eu acho muito complexo mesmo. Até o Brasil, o Brasil ele é reconhecido mundialmente por ser um país neutro em conflitos, que sempre intermediou conflitos, e hoje o governo brasileiro está tomando lados de uma maneira chega a ser bizarro, porque você pegou 300 anos de política externa brasileira e você jogou no lixo, entendeu? Então, o mundo está muito polarizado, os países estão tomando os lados, e quando a gente começa a ver isso, a gente vê a Primeira Guerra Mundial dessa mesma forma e a Segunda Guerra Mundial dessa mesma forma. Então, vamos ver o que vai acontecer. Não, e isso me preocupa muito. Por exemplo, eu acabei vendo Brasil tomando totalmente o lado de Gaza contra o governo de Israel. Quer dizer, é pegar pesado mesmo. Sim, mas por quê? Então, aí entra muito no que eu falei. Por que ao lado da Palestina? Porque os Estados Unidos apoia Israel. Os Estados Unidos é um aliado de Israel. E o Brasil está tomando um lado chinês. Quem está apoiando o Brasil é a China. Então você está querendo dizer, por exemplo, Que a lado chinês e Não- lado russo. Não é um lado chinês explicitamente, entendeu? Não é algo assim, a China falou assim, eu apoio Israel. Só que você está vendo que as alianças estão se formando. Então você vê Irã, Rússia, China. O Irã, ele é financiado por Rússia e China. O Irã é o principal inimigo de Israel. O Irã que financia o Hamas. O Irã que financia o Hezbollah. O Irã que financia as milícias sírias. Então, se você começar a fazer um prospecto de cima, você vai ver uma cascata e quem financia está aqui. Como, se você olhar também a CIA, financia por outros lados grupos secessionistas e até grupos terroristas. Se você olhar o que aconteceu na Síria, hoje, o presidente sírio, Al-Julani, que ele até mudou de nome, ele era da Al-Qaeda. E hoje é apoiado pelos Estados Unidos. Meu Deus. Então, você entende que são lados que estão sendo se formados? E aí, pessoal, eu peço que vocês tirem estereótipos, tirem ideologias da cabeça, porque não existe certo e errado. Existem interesses. E a gente tem que entender para onde o interesse vai caminhar. Não, e isso eu acho extremamente importante, porque hoje nós estamos vivendo um momento que você não pode analisar, você não pode falar, porque é como se você estivesse tomando um lado. Não, nós estamos aqui para fazer uma análise, para tentar entender o que está acontecendo mundialmente, né? Mundialmente. E a questão do assassinato, Rafael, o que você pode falar para a gente? É uma questão muito delicada, né? O assassinato em si é uma questão muito delicada, mas... Gente, foi muito triste isso. Não, totalmente. Uma pessoa onde o Charlie Kirk, por mais que ele tinha uma ideia, tinha os ideais que ele defendia, que são ideais um pouco mais conservadores, inclusive rompendo até um pouco com o conservadorismo dos republicanos, porque ele também tinha suas ressalvas com Israel, mas ele era uma pessoa que estava sempre disposta a debater. Por mais que não concordasse com você, e ele pregava o quê? A gente tem que conversar
Porque se não conversar, a gente vai partir para uma guerra civil. Exatamente. E talvez o assassinato dele, É para caminhar para uma guerra civil. talvez. Porque como é que você tira uma hegemonia se você não destrói ela Nossa, pela guerra gente, mas isso é convencional? muito. Não, é muito louco isso. Não estou falando que houve financiamento de potências estrangeiras, não tô falando isso. Mas se vocês pararem para analisar, é um movimento muito pertinente, porque você divide mais a sociedade, você divide mais conservadores e liberais de Porque esquerda. ele não era bitolado, né? Não, ele queria, na verdade, discutir. Ah, Claro, ele tinha o seu jeito, ele tinha suas nuances, e por mais que as pessoas não concordassem com ele, ele estava disposto ao diálogo porque era o lema dele. Se a gente não debater, a gente vai caminhar para uma guerra civil. E talvez seja esse o interesse. Por quê? Gente, se vocês pararem para analisar, isso não sou eu que estou falando, tem vários livros que mostram isso, inclusive a própria doutrina Gerasimov, né, que é a doutrina do general russo, inclusive hoje é um dos principais generais russos, ele fala da guerra irregular, que é uma guerra que não vai ser travada entre exércitos regulares, mas sim entre milícias. Você vai desestabilizar países através de milícias. E como é que eles fazem isso? Financiando ONGs, financiando pequenas células políticas, financiando pautas, seja de direita ou seja de esquerda. Então, o que está unido você não, o que está unido é sempre mais forte do que está dividido. então se você dividir, você quebra. Dividir para conquistar, né? É o lema. Então, e o que eu acho, até para finalizar, o que eu acho mais interessante, porque hoje a gente está caminhando, como você mesmo comentou, a um ponto onde não tem mais volta. E a China não atacou Taiwan, o que eu achava que realmente ia acontecer. E por que ela não atacou Taiwan? Porque ela sabe que se tiver um enfrentamento direto é o fim do planeta Terra, é guerra mundial de novo. E aí, apertando o botãozinho, né? Então assim, tem outras formas de você desestabilizar, seja formas financeiras, seja formas sociais, de você desestabilizar um país. Inclusive, gente, vale lembrar que Rússia, China proíbem financiamentos de empresas estrangeiras, de células estrangeiras para ONGs. Porque eles já falaram que isso é motivo de desestabilização de país. Só que eles blindaram um deles, os Estados Unidos não blindou dele, a gente não blindou o nosso. Mas como que pode desestabilizar uma dessa forma, Rafa? Gente, anos, isso chama-se contra-inteligência, são células de contra-inteligência que eles desenham como fazer uma revolução num país. Pode parecer muito conspiração, gente, mas tem livros falando sobre isso. Inclusive, o case de mais sucesso foi na década de 2000, de uma célula chamada OTPOR. OTPOR. É uma célula de jovens sérvios que instituíram uma cartilha de um livro norte-americano publicado pela CIA, por uma editora, como você fazer uma revolução pacífica. E eles utilizaram isso de uma forma muito bem feita para derrubar o governo sérvio. E aí começou. E aí, se você parar para analisar, é muito inteligente, porque toda a primavera árabe do governo Obama nos Estados Unidos, que eles financiaram a primavera árabe das quedas dos governos, sejam governos. Gente, é o que eu falei, não tem governo bom e não tem governo ruim. Todos têm interesse por trás. O Muammar Gaddafi era o ditador líbio, ele era um ditador, ele era contra os direitos humanos, sim, ótimo. Só que o que fizeram depois com o Estado líbio foi um absurdo. Então você inerva a população a tomar as ruas com uma pauta corrupção, com uma pauta de liberdade, com uma pauta realmente, e pautas que fazem sentido, né? Que a população hoje ela está muito machucada com esse tipo de situação. E aí geralmente tem uma repressão do governo, uma repressão agressiva. Essa repressão agressiva faz com que mais pessoas tomem as ruas. E você vai escalando, e você vai escalando. As mídias, que são financiadas por esses agentes, enervam a população, colocando, olha, que absurdo, o governo partiu para cima,
E pessoas desarmadas mataram pessoas desarmadas, a polícia é assassina, é genocida. E aí a população começa a tomar partido contra as instituições do Estado. Então Sem saber o que está eles vão acontecendo. minando o Estado de diversas formas. E isso deu certo. Gente, Egito, Líbia, Síria, Ucrânia, Geórgia. Se você pegar, eles fizeram isso em todos esses grandes países para tirar o governo. E, pasmem, todos os que entraram, principalmente na Primavera Árabe, que o Obama financiou, eram pró-Estados Unidos. Todos os presidentes que entraram eram pró-Estados Unidos. Eles derrubaram um presidente que era contra os Estados Unidos e entrou um pró-Estados Unidos. Só que vê se a Líbia melhorou. Vê se a Síria melhorou. O que eu estou falando é o seguinte, há interesses por trás, de um lado ou de outro. Não existe bonzinho. Não existe só porque eu quero ajudar as pessoas, porque eu quero tirar da pobreza, porque eu quero ajudar, não. E, gente, pesquisem, chama Otpor. É o principal case de sucesso deles. E eu estou escrevendo um livro, no livro eu coloco um capítulo só para falar disso. Coloco cases de sucesso, como é que é feito, como é que é estruturado. É bem interessante. Nossa, né? Eu confesso para você, Rafael, toda vez que a gente tem um episódio aqui, eu começo a ficar um pouquinho mais desesperada. Gente, o mundo não acabou até hoje, né? Sempre teve essas mudanças. Infelizmente, é a custo de muitas vidas humanas. Esse aqui eu acho que é o principal ponto. E pessoas honestas, pessoas boas, civis, que não tem nada a ver com a situação, acabam pagando preço por interesses maiores. Os grandes líderes não estão lá, né? Na linha de frente, não estão tomando tiro, Ou não não estão passando pelo que uma pessoa paupérrima passa. Fome, Frio. não usam nada, né? Que seja... Não, é complicado, gente. Eu acho que é um ponto que a gente tem que olhar. E o que eu fico muito chocada, às vezes, é que assim... em vez das pessoas estudarem, em vez das pessoas cobrarem posturas diferentes, as pessoas se juntam para um proteger o outro, Sim. né? E aí começa políticos de estimação, países de estimação. Onde nós vamos parar? Não tem. Na verdade, eu acho que por isso que eu falo que não sou eu que falo, né? Mas a gente está vendo a queda realmente da hegemonia dos Estados Unidos. Porque aqueles anos dourados do liberalismo que realmente existiu no pós-Segunda Guerra Mundial, hoje acabaram. A gente conseguiu destruir as bases da família, a gente conseguiu destruir a base industrial, a gente conseguiu destruir todo o arcabouço que fazia os empresários investirem no país, gerar emprego. E hoje a gente está vendo uma tributação, posso falar aqui do Brasil, uma tributação extremamente excessiva que está minando a classe média, está talhando a classe média, que é a classe que mais emprega. E onde a gente vai parar, realmente é difícil falar, eu não sei. Mas dias melhores virão, é o que a gente espera, é o que a gente tem que ter esperança, né? Esperança é a última que morre. Por isso que eu acho que a gente tem que investir em educação, a gente tem que investir em esportes, a gente tem que investir em cultura, porque só a educação salva. Sim. Não tem outra saída, é só o conhecimento liberta. Liberta. E quando você entende que fazendo mal para o próximo, você está fazendo mal a si mesmo, porque vocês vivem em sociedade, a gente vive em sociedade, a gente não faria o mal para o próximo, porque a gente está se machucando. Então, acho que o conhecimento é bom por causa disso. E por isso que eu falo, o mundo está tão polarizado que a gente tem que tirar um pouco desse estereótipo de sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou de centro, eu não sou nada. É analisar friamente e racionalmente cada situação. Exatamente. Mais um episódio aqui, que nós vamos ficar com essas reflexões, com essas análises, né? Vamos tentar ver o que a gente pode fazer como cidadãos que somos, né? O que a gente pode tentar melhorar para buscar aí sempre, né? Melhorar e tentar um futuro melhor, porque tá difícil da gente ver uma luz no final do túnel. Sim, mas vai dar certo, gente. Vamos ter esperança que vai dar certo. Vai dar certo. Rafael, muito obrigada, né? Agradeço mais uma vez e semana que vem
estaremos com mais um episódio. Eu espero que muita coisa não tenha acontecido para você vir contar para a gente fazer análise. Eu espero que você venha com notícias boas semana que vem, né? Sim. Olha, gente, melhorou aqui, melhorou lá, a gente conseguiu ter um diálogo, a Não, gente mas, conseguiu conversar. Para finalizar, assim, uma coisa boa. China e Estados Unidos estão se conversando. O presidente Trump falou com o presidente Xi Jinping, eles vão se encontrar. Então, assim, eles estão tentando arrefecer a situação. Isso é um movimento que a gente espera que aconteça. Rafael, muito obrigada. Obrigado. E até semana que vem. Até. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Até.